Olá, meus queridos amigos, um bom dia aí a todos vocês, fiquem na presença aí de nosso Deus. Hoje, quarta-feira, dia 27 de novembro, né? Vamos aqui para mais um estudo diário aqui da manhã. Então, temos como título aí, Rejeitando a Fonte da Vida. O que é rejeitar? Rejeição, nós vemos aí que é algo que na maioria das vezes tem deixado muitos queridos tristes, né? Vivemos de um outro lado o mundo andar em sequência aí, né? Causando aí alguns equívocos na vida de muitos, né? Então nós vivemos aqui alguma situação constrangedora ali, tanto no tempo passado de algumas pessoas, ou seja, uma rejeição, né? Quando nós fazemos a colocação aqui, né? Incluindo ali o próprio Jesus, que é o próprio Deus, sendo hoje rejeitado, a maioria das vezes, né? Muitos queridos aí, né? Se diz amar aí a Deus, né? Se diz aí ter o próprio Deus como prioridade nas vossas vidas, né? Mas a palavra é, né? Será que eu estou rejeitando ou não? De qual lado aí que eu estou, né? Quando eu menosprezo um pouco, né? Principalmente o que há dentro dos perímetros da palavra de Deus, desconhecendo ali tudo, né? Que é apresentado para mim. É por isso que o Senhor Jesus fala, olha, examina as escrituras, porque elas testificam de mim, né? Então, de um outro lado, nós vemos aqui quando é mencionado ali várias narrativas ali, né? Triste dentro da palavra de Deus, ali encontrada nos evangelhos de São João, principalmente ali nos capítulos 1, 5, 10 e 11, né? Quando se trata ali do eu sou, né? Então, quando o Senhor Jesus menciona eu sou o pão, eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Eu sou tudo, eu sou ontem, hoje, sempre. Se será, glória a Deus, será, Senhor Jesus será aí, né? O tudo para nós, né? Glória a Deus. Nós vemos aqui em Isaías 53, versículo 3 a 5, quando ele fala que o Senhor Jesus foi desprezado, rejeitado, maltratado, afligido, né? Todos nós conhecemos aí a história triste, né? Aí, vendo aí, né, que o próprio Messias, por vir a esse mundo aí, por imenso amor de seu Pai, né? Morrer por mim e por você. Agora a pergunta é como eu estou, será que eu estou reconhecendo tudo isso, né? E aí gera uma pergunta aqui, como nós devemos evitar aí o erro, né, do passado a todo tempo dentro da palavra de Deus. Nós vimos aí vários equívocos, né, movidos aí de pessoas lá no tempo passado. Não é diferente, meus irmãos, como também vimos nos dias de hoje, né, a falta da descrença, né, quando nós vamos lá para João, 1 João, nos capítulo 2, nos versículo 4, nós vemos ali o próprio Senhor Jesus mencionando, principalmente para a liderança, que na maioria das vezes, quando o Senhor Jesus questionou, foi para líderes, né, principalmente, ou seja, condutores de ovelhas naquele tempo, né? Então nós vemos aí algumas descrenças quando lá em 1 João 2,4, o Senhor Jesus fala, olha, você que se diz aí ser instruído, conhecer tudo aí sobre mim, né? Mas e aí, como é que fica o meu mandamento? Se você aí não analisa isso sobre o meu mandamento, não tem essa visão, sua palavra não está comigo, está errada, né? Como nós podemos ver também de um outro lado, a posição que o próprio Deus toma, tá? Tanto lá no Antigo Testamento, como no Novo, agora na pessoa do Senhor Jesus, quando lá em Malaquias 3,6 ele fala, olha, eu não mudo nada aí para que vocês, descendentes de Isaac, né, não venham cair em precipício. E naquele tempo, quantas pessoas se diriam ser descendente de Abraão, Jacó e Isaac vieram aí a uma falta de descrença, né? Vieram aí cair em precipício, né? Então hoje nós vemos aqui que nós podemos evitar vários erros aí, né? Principalmente daquela descendência dos israelitas. Eu quero estar contando a história maravilhosa aqui para você, que nós encontramos lá em Números, no capítulo 13, ali nos versículos 23 a 33, né? Quando ali, Senhor Deus, no passado, né, dá uma promessa para aquelas nações ali, né, ou seja, ele se refere à entrada em Canaã. Nós temos também essa promessa hoje, né, de entrar em Canaã. Então a história começa ali falando quando o próprio Moisés, né, avisou ali para aquelas pessoas, ou seja, para alguns líderes ali, né, daqueles rebanhos ali, que eles iriam encontrar ali, né, um lugar onde manava leite e mel. E assim alguns saíram e subiram, né, até um certo lugar e encontrou lá um lugar ali por nome Skol, se não me engano, né, na minha tradição aqui, não sei como está na sua. Então fala ali por eles avistarem ali um longo galho ali, apenas um cacho de uva. Fala que dois deles arrancaram este cacho de uva, né? E pegaram ali alguns fígados, né? Algumas romãs e
trouxe de volta. E ali, aproximadamente por 40 dias, a palavra de Deus fala que eles voltaram ali agora, né? Ali a Cádiz, né? E a Parã, onde se encontrava Moisés, Caleb, né? E alguns descendentes ali. Então eles vieram de lá trazendo uma informação, ou seja, quando eles chegam agora, eles falam, olha, Moisés, aquela cidade onde você falou que mana e leite, mel, agora eu trouxe de lá algumas coisas aí para comprovar para vocês que nós fomos lá. Então, nós vemos ali eles trazer algumas informações, né, para aquelas pessoas, como falar para Moisés também, ou seja, mostrar aí, né, tanto os figos como as uvas, como algumas romãs, né, e falando ali para Moisés sobre aquelas pessoas, seriam as pessoas poderosas, ou seja, quando eles avistaram ali naquelas regiões também algumas tribos, né, como dos Eveus, Jabuseus, Hititas, né, como que fala outros ali também, fariseus, e aí vai andando, né, algumas tribos ali, malequitas, e aí vai andando, né. Então eles passaram, quando eles passaram esse relatório ali para Moisés, ou seja, o próprio Caleb ali, né, como a palavra de Deus até menciona ali, que Caleb fez o povo calar, né, está no versículo 30, quando Caleb falou, então, beleza, nós subimos lá e tomemos posse da terra, né, e é certo que venceremos, está ali nos versículos 30, dos capítulos 3 de Números, né. Então ali fala que alguns homens, né, que tinham ido com eles, quando tiveram ali subido, né, alguns líderes ali, então muitos falariam, nós não podemos atacar aquele povo, porque eles é mais forte do que nós. De outro lado, nós vimos aí as pessoas entrar aí numa certa negligência, ou certa aí, numa certa rejeição, né? E agora nos versículos 32, ou seja, nos versículos ali, nos versículos justamente 32, nós vimos aqui aquelas pessoas mencionar ali, ou seja, reverter a conversa, né? Falando para eles, fala, olha, aquela cidade a qual fomos em missão de reconhecimento, né? Lá tem pessoas que devoram os que nelas vivem, como eles mencionou, né? Todos que vimos são de grande estrutura. Agora, quando você põe nos versículos 33 também, fala, vimos também os gigantes, os descendentes de Inaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós a eles. Ou seja, ele estaria se referindo, né, que eles pareciam gafanhotos referente àquelas pessoas, aqueles gigantes. Então, de uma certa forma, como eu coloquei aqui, né, quando vemos aqui a diferença entre o relatório daqueles grupos, ou seja, seria dois grupos, ou seja, seria dois grupos ali, né, de pessoas, de espiãos, né, que seria um grupo, então agora se transformou em dois grupos, né, quando eu coloquei aqui, fala que um grupo de pessoas ali, ou seja, a parte dos espiãos, fala que eles ali aceitaram, né, a promessa de Deus, e de um outro lado, o outro grupo de espiãos rejeitaram ali a palavra de Deus. Assim, quando fala numa ficção de com medo, né, tendo ali em base apenas o que eles tinham visto ali em Canaã. Então eles, né, quem sabe ali um pouco de medo, um pouco de constrangimento na vida deles, agora eles vêm aqui, né, e começam ali de mudar a conversa, ou seja, de rejeitar a promessa do grande Deus, né, que foi ali mediante a eles, né, de que eles teriam ali uma entrada. Então nós estamos falando aqui justamente daquelas pessoas que desceriam ali do Egito, né, por algumas dificuldades, alguns equívocos, né, principalmente aí. Agora eles vêm mencionando aí um ato de covardia, né, um ato de rejeição, né, justamente de uma promessa ali que foi, né, mencionada ali no passado, né, do próprio Deus. Então não é diferente como nós vimos nos dias atuais também, né, ou seja, nos dias ali do próprio Jesus, ali uma própria rejeição também da parte de alguns líderes, né, como também nos dias atuais, ou seja, o dia em que nós vivemos, né, ou seja, essa própria rejeição aí, nós estamos vendo, né, principalmente no que diz respeito ali à palavra de Deus a todo tempo, mostrando, né? Então nós vemos aí a atualidade real, né, da humanidade. Mas que Deus possa aí, né, ter misericórdia. Nós vemos algumas afirmações ali em João 6:37, quando o próprio Deus, ou seja, o próprio Jesus, ele menciona, falando, olha, todo aquele que o Pai me der enviar a mim, eu não rejeitarei. Glória a Deus, meus irmãos, nós vemos aí o próprio Jesus aí a todo tempo de pé, a todo tempo firme. E aí agora, né, quando nós analisamos essa história, nós vimos aí, né, que tem algo que possamos evitar no que diz respeito aí, né, ou seja, estudando a própria palavra de Deus, tendo como regra de fé, né,
vendo aí que nós podemos também evitar esse erro que pessoas lá no passado cometeu, né? Então, quando nós abrimos a palavra de Deus aqui também, de um outro lado, nós vimos aqui algumas afirmações, né? Ou seja, uns pontos que o Senhor Jesus coloca aqui também, como está no versículo aqui, no versículo 10, né? Como ele fala, aquele que é a palavra, ele estava no mundo, né? Ele estava ali no mundo e o mundo foi por intermédio dele, né? Foi feito por intermédio dele, mas muitos não aceitaram, recusaram. Aqui fala nos versículos 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam, que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. É o que nós estamos vendo hoje, né? Nos versículos 5 ali, voltando um pouco atrás, ele fala que a luz brilhava nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então nós vemos aí que a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é prova viva, né? Como quando nós vamos lá para 1 João, nos capítulos 2, versículo 4, né? Por isso o Senhor Jesus enfatiza, dizendo lá, olha, você que conhece aí, você que é líder, você que se diz conhecer, você, né, que tem uma teologia aí, né? Por que você não vive meus conceitos agora? Por que você me rejeita, né? Porque se você conhece, porque você não adapta sobre o que está registrado em Êxodo, né? Meus mandamentos, quando você esquiva, né? Ou seja, a palavra sua não está comigo, quem sabe você, né, está me rejeitando, está negligenciando, isso aí está errado, né? Então, várias afirmações, quando nós vamos lá também para Malaquias 3,6, o próprio Deus, como mencionou lá no passado, né? Para os israelitas, olha, eu não mudo nada, né? Para que vocês não sejam consumidos, né? Para que vocês não pereçam. Eu estou sendo correto, o que eu estou prometendo para vocês agora é algo extraordinário, é um lugar onde vocês vai viver para o todo eterno e sempre. Amém? Né? De outro lado também, em São Mateus, ali nos capítulos 5, verso 17, nós vemos agora no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus afirmando, né? Eu não vim para mudar nada, nem lei, nem profeta, eu vim cumprir o que meu pai dissera lá no passado, né? Então, quando nós analisamos ali, também em Jeremias, eu acho que eu tenho dito, né? 53, 3:5 também, o que ele menciona a respeito do sofrimento do Senhor Jesus. Então aí nós se perguntamos de qual lado nós estamos, né? Qual bandeira nós estamos levantando? Será que realmente é a bandeira de Jesus, né? Do Deus lá do passado, né? Ou estamos levantando a bandeira ali dos antigos israelitas, né? Com sua rejeição, com sua negligência. Nós possamos fazer uma reflexão sobre isso, meus queridos, né? E podemos aí analisar mesmo esse tempo, né? Como evitar a pressuição, né? Daqueles israelitas e também essa pressuição, né, da humanidade hoje, né, reconhecendo quando nós adaptamos, né, sobre o falar do hoje, né, ou seja, mesmo a negligência de muitos, né, pode ser que nós estamos aí equivocados, né, em meio a algumas tolices, né, mas como fala aqui, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, na maioria das vezes pode ser que não estamos, né, por isso o Senhor Jesus falou, examinais as Escrituras, porque elas testificarão de mim, né, então aqui nós vemos que assim, né, não falharemos, é o que se diz aqui no verso abaixo, né? Então que Deus possa nos guiar a todo momento, né, a todo tempo aí dessa vida, como fala aqui que o modo de pensar humanista, né, contemporâneo começa aí com dúvidas, né? Aquilo que sobrevive ao fogo, né, do interrogatório e aceito como um conhecimento a fé. Então fala que algumas pessoas aplicam esse mesmo método, olha para você ver, né, ao estudo da Bíblia, na maioria das vezes, quem sabe, questionando tudo do ponto de vista, né, como fala ali, científico, histórico, psicológico, filosófico, arqueológico ou geológico, a fim de determinar o que é verdade na Bíblia, né? Ou seja, o próprio método começa e se baseia na dúvida sobre a veracidade aí das Escrituras. Meus queridos irmãos, vamos examinar, né? Vamos examinar a palavra de Deus, porque elas testificam da parte, né, do próprio que se diz eu sou o caminho, a verdade, a vida, a luz, né? Vamos aí buscar mais água viva, vamos aí buscar mais luz, vamos gerar uma fonte de energia elétrica, né? Para aquelas pessoas que estão no escuro, né? Vamos gerar aí uma fonte de água viva vindo da parte do nosso Senhor para saciar aqueles que estão com sede, tá bom, meus queridos? Deus abençoe aí a vocês, estejam um bom dia, fique na presença do nosso Senhor.